você ainda não baixou sua apostila, baixa no nosso site carisma.com.br/didaquê e ali você vai ter a apostila da aula 54, que é a aula de hoje. Tema da aula de hoje, a igreja e o rompimento com o judaísmo. Nós estamos fazendo uma introdução ao livro de Atos, tocando em temas que serão largamente abordados e repetidos no livro de Atos dos Apóstolos. Para que eu não precise fazer nenhum grande parêntese dentro do estudo do livro de Atos, então eu estou, antes mesmo de entrar no livro, já me adiantando em cima desses temas. Até porque vamos entender o que é esse rompimento da igreja com o judaísmo. Talvez fosse até melhor eu usar a expressão desligamento, porque foi aos poucos, não foi uma ruptura. Aos poucos a igreja vai se desgrudando do judaísmo, até que realmente fica completamente separada do judaísmo. Nós vamos estudar aqui depois, mais adiante, porque aqui nós estamos adentrando, perto do ano 30, quando lá no ano 80 vai ter um concílio dos judeus, onde os judeus excluem a igreja, excluem os cristãos até mesmo de suas reuniões. Então, há um rompimento também por parte dos judeus mais adiante. Mas aqui a igreja vai se desgrudando do judaísmo. Explicando para você, porque a igreja começou dentro do judaísmo. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, eles estavam inseridos dentro daqueles vilarejos que davam continuidade à nação de Israel, agora como uma parte do Império Romano, chamado Palestina, e eles estavam inseridos ali, eles aprendiam nas sinagogas, liam textos do Antigo Testamento, tudo isso era conhecido, então havia uma prática judaica por detrás. E a igreja começou dentro do judaísmo, e ela manteve por algum tempo até alguns costumes, por exemplo, dos judeus. Você vai notar isso em Atos, no capítulo 3, quando fala que Pedro e João subiram para a hora da oração, a hora nona, a hora da oração. Hora nona, o dia começava a ser contado das 6 da manhã, então nós estamos falando de 3 da tarde. Às 3 da tarde, João e Pedro sobem no templo para o momento da oração. Que momento da oração é esse? Você vai encontrar isso, por exemplo, numa parábola de Jesus. Por isso que eu estudei algumas parábolas antes, para a gente se acostumar com alguns costumes culturais daquela época, Naquela parábola onde tem o publicano e o fariseu, aquele é o momento da oração, a hora da oração. Era a hora em que os sacerdotes já fazem o sacrifício, e depois de feito o sacrifício eles terminam aquilo fazendo as ofertas de libação, derramando vinho, óleo sobre o altar e ligando os incensários, sobe aquela fumaça dizendo: Deus aceitou o nosso sacrifício. Numa outra parte do templo, uma parte aberta do templo, mais afora, então tinha os homens, e ali os homens reunidos viam aquilo subindo, era a hora da oração. Ou seja, o caminho está aberto do perdão e nós podemos orar. E naquele momento, então, tem a oração ali do fariseu e do publicano, naquela parábola de Jesus. Então, Pedro e João subiram nessa prática da oração. Você vê, por exemplo, que a igreja de Jerusalém continuou com muitas práticas do judaísmo, porque quando Paulo traz, se não me engano é Tito, que Paulo traz consigo, ou foi Epafrodito, que Paulo traz consigo até Jerusalém, então Tiago mesmo fala: faz o seguinte, Paulo, vai lá no templo com ele, faz oferta, porque ele não é de origem judaica, faz a oferta requerida e tudo mais. E Paulo faz esse procedimento, que é um procedimento completamente judaico, só para estar tudo bem ali, para ter paz com eles ali. Por quê? Os próprios cristãos se viam naquele tempo, veja que eles não eram chamados de cristãos ainda, eles eram um grupo dentro do judaísmo, era assim. Então, manteve a cultura, manteve algumas nomenclaturas. Por exemplo, a liderança da igreja era chamado de presbíteros. Presbítero é uma transliteração da nossa língua portuguesa da palavra grega presbíteros, que significa anciãos. Então, os anciãos, ou os presbíteros, ou os mais velhos, ou os mais maduros, os mais experientes, usava-se essa nomenclatura para chamar a liderança da igreja.
Agora, é obrigado se chamar a liderança da igreja hoje de presbítero? Não, não é, porque talvez uma pessoa de fora não vai nem entender o porquê que está usando essa expressão. Por isso, hoje nós usamos a expressão liderança, porque na nossa cultura a palavra liderança explica a mesma coisa. Então, note que a igreja estava dentro do judaísmo e usou, né? Usou o estilo de reunião, o mesmo estilo de reunião da sinagoga, por exemplo, era o estilo dos encontros da igreja, e daí por diante você vê a igreja dentro do judaísmo, com uma prática muito parecida ainda com os judeus, só que com um teor diferente. Agora nós interpretamos a lei baseado nos ensinos de Jesus, ou seja, com a ótica de Jesus. Aos poucos a igreja ela vai criando sua própria identidade, e então ela começa a se distanciar daquilo que era criação humana, religião humana, em cima da palavra divina. Então, até o texto de Hebreus é citado como um novo e vivo caminho. A igreja, por exemplo, ela era chamada de os do caminho, ou seja, tinha um novo estilo de vida, um novo estilo de culto, um novo estilo de comunidade, diferente daquilo que era visto como prática nos judeus. Então eles começam a interpretar a lei a partir daquela questão do amor a Deus e o amor ao próximo. Então eles veem a mesma lei, mas numa nova ótica. E eles não veem a lei como religião. Por exemplo, os judeus pegaram o sábado e fizeram do sábado uma lei que tem que praticar e que você tem que ficar dentro de casa. Vem Jesus e corrige isso. Falou, pera um pouquinho, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Nós não somos escravos do sábado. O sábado é uma lei trabalhista para a gente descansar, para a gente fazer o que a gente quiser. Agora vocês estão me proibindo até de fazer o que eu quero fazer no meu sábado, no meu descanso, por causa da religião que vocês fizeram em cima do sábado. Então você vai notando que a igreja, desde Jesus, vai rompendo com algumas práticas do judaísmo. A igreja também ela vai repensando na sua doutrina. Ela vai rompendo principalmente com um ponto do exclusivismo judaico. Os judeus eram muito exclusivistas, ou seja, para eles só é povo quem é judeu. Quem não é judeu é o gentil, ou como foi usado uma outra palavra, né, para nós o pagão, né? Esse que é o gentil, é o não judeu, ou seja, não tem direito à salvação, né? Então, para alguém ser salvo para ele, só se tornasse judeu, fosse um prosélito, né? Trazido para dentro do judaísmo. Ou você nasce judeu, aí já nasce salvo, ou você se torna um prosélito, entra para dentro do judaísmo pela prática da circuncisão. Circuncisão era uma prática dos judeus, onde uma criança com 8 dias de vida se cortava o prepúcio daquele menino, isso é feito no menino. O prepúcio é uma pelinha que tem no pipizinho ali do bebê, que era cortada aquela pelinha, sangrava-se ali, um pouquinho só de sangue, né? Sangrava-se ali, para dizer que aquela pessoa tinha uma aliança com Deus de sangue, exatamente no órgão reprodutor de vida. Agora imagina um adulto tendo que fazer a circuncisão. Então a coisa começou a pegar bastante quando os judeus queriam que as pessoas, ao se converterem, praticassem também a circuncisão. Até dentro da igreja teve um pouquinho desse entrave por um tempo. Então, nota que a igreja ela vai desenvolvendo uma mentalidade mais inclusiva, porque eles visavam alcançar todos os povos da terra. É aí que nós precisamos, então, rever todos os conceitos que nós temos hoje como igreja, porque a igreja dos nossos dias anda buscando no judaísmo algumas práticas que são contrárias à vida da igreja e contrárias às próprias coisas que os nossos apóstolos romperam com relação ao judaísmo. O judaísmo que foi rejeitado por Jesus, rejeitado pelos apóstolos, alguns símbolos, alguns conceitos, algumas práticas que são até estranhas ao evangelho, a igreja dos nossos dias anda buscando lá, dizendo, mas é bíblico, está aqui, mas tirado de dentro de um contexto onde a Bíblia reinterpreta aqueles mesmos textos. Para nós entendermos isso, eu quero mostrar para vocês esse perigo dessa rejudaização do Evangelho. Por exemplo, por que nós não precisamos praticar a lei?
Estou dizendo isso, por exemplo, alguém me pergunta assim, Anésio, você guarda o sábado? Eu falo, me diga o que quer dizer guardar o sábado. Primeiro, o que é guardar o sábado? E segundo, o que é o sábado? Se o sábado que você está se referindo ao nosso sábado, ou o sábado se refere a um dia de descanso. Um dia de descanso eu tenho mesmo, só que o meu é na segunda-feira. Segunda-feira é o meu sábado, não é? E que eu guardo muito bem guardado, né? Ou seja, eu preservo aquele tempo para lazer, para descanso, para tempo com a família, para os afazeres domésticos, homens também têm afazeres domésticos, né? Nós temos nossos afazeres, nós temos nossas coisas para fazer, então é importante toda pessoa ter um dia de descanso. É como se uma roupa que você compra e ela vem com uma etiqueta, tem que ser lavada de tal maneira. Da mesma forma, o nosso corpo vem com uma etiqueta, a cada 7 dias um tem que ser de descanso, porque senão você não aguenta. Então eu pratico sim isso. Agora, se guardar o sábado significa que de sábado eu não posso nem apertar o botão do elevador, meu Deus do céu. Porque alguns prédios, por exemplo, que são de judeus ortodoxos, no dia de sábado, o elevador para em todos os andares. Por quê? Para que um judeu possa entrar no elevador sem usar o esforço de apertar o botão do elevador, porque isso seria trabalhar no dia de sábado. Então, essa prática, a igreja rompeu com essas coisas. Não tem sentido isso, não é o que a Bíblia está dizendo. Nos mandamentos bíblicos você vai encontrar os mandamentos civis, os mandamentos cerimoniais e os mandamentos morais. Os mandamentos civis são aqueles que você já estudou bastante aqui comigo, aqui no Didaquê nós vimos bastante, porque Deus estava organizando uma nação, e organizando uma nação que seguiria a lei que ele tinha colocado ali por Moisés. E nessa lei ensinava o povo como viver em sociedade. Então você tinha lei sobre escravidão, lei sobre como pagar as dívidas, lei sobre organização social, lei sobre saúde pública. Então, aquelas leis tinham que ser praticadas enquanto a nação fosse dirigida por aquela constituinte, né? Por aquela constituição dada ali por Moisés. Ora, se nós estamos no Brasil, a Constituição do Brasil é outra, então aqui nós temos uma outra lei para seguir. Então, os mandamentos civis ali colocados nas Escrituras Sagradas, eles são especificamente para aquelas leis civis que foi praticada por Israel, enquanto Israel seguiu a lei do Senhor. Os mandamentos cerimoniais são aqueles que se referem estritamente às questões religiosas. Então, são ordenanças de rituais judaicos, por exemplo, como ficariam dispostos os pães em cima da mesa do tabernáculo, como que se acende aquele castiçal, aquele candelabro, que roupa que o sacerdote deveria usar, são mandamentos cerimoniais. Os mandamentos morais já são aqueles que têm a ver com o tratamento com o próximo. Você vê, por exemplo, os 10 mandamentos são todos morais. Não matarás, não dirás falso testemunho, não furtarás. Então, tais ordenanças todas, você vai ver que elas estão muito ligadas com a questão de amor ao próximo, de relacionamento com Deus e com o próximo. Pois quem ama não mata, quem ama não rouba, não é? Então, a lei toda do amor a Deus e o amor ao próximo, ela é resumida. E o livro de Gálatas, no capítulo 5, ele resume tudo isso, pressupondo que todo mundo que está ali serve a Deus e segue a Deus. Gálatas 5,14 diz assim: toda a lei se resume num só mandamento, porque já é pressuposto que ama a Deus. Então, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, os mandamentos civis, eles servem para nós? Serve como referência do nosso comportamento cristão baseado no amor a Deus e no amor ao próximo. Ou seja, por amar a Deus e amar o próximo, eu respeito os direitos civis. Por amar a Deus e amar ao próximo, eu obedeço às leis, sejam elas de trânsito, sejam elas leis sociais. Eu não vou deixar música alta na minha casa depois das 10 da noite para não incomodar o meu vizinho, porque eu amo meu vizinho, entendeu? Porque eu amo as pessoas. Então, eu não apoio e nem pratico a escravidão, porque eu amo o meu próximo. Então, são leis, são mandamentos civis que são reinterpretados para nós na prática do amor, na prática de uma vida humanitária e social. Os mandamentos cerimoniais,
eles nos servem como figuras de realidades maiores. Lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 23, fala de que as coisas são figuras das coisas eternas. Por exemplo, nós vamos estudar aqui sobre o Espírito Santo. E quando nós estudarmos sobre o Espírito Santo, eu vou abrir o Antigo Testamento e mostrar no Antigo Testamento aquele candelabro, aquele castiçal. Aquele é um símbolo do Espírito Santo. Para nós entendermos o Espírito Santo, nós vamos recorrer a essas figuras que tem lá no Antigo Testamento. Isso significa que eu vou ter que ter dentro da minha casa um castiçal com as suas 7 velas ou lâmpadas de fogo, como é chamado na Bíblia, e acendê-las todos os dias e nunca deixar aquilo apagar para que a presença do Espírito Santo seja na minha casa. Não! Aquilo é símbolo de uma realidade que estava por vir. Então, agora, os princípios morais do Antigo Testamento são válidos no Novo Testamento. Mas não por causa da lei de Moisés, mas por causa da lei de Cristo. Ou seja, a lei de Cristo é amar as pessoas como Ele mesmo amou. Não é mais do que amar como a si mesmo. É amar como o próprio Jesus amaria essas pessoas. Então é assim que eu acabo praticando a lei do Antigo Testamento. O problema estava que os fariseus, lembra dos fariseus? Aqueles que ficavam ali o tempo todo atrás de Jesus e brigando e discutindo com Jesus. Pois é, depois quando vem o Espírito Santo e a igreja entra naquela vida comunitária massiva e aquela ação do evangelho sendo pregado por todos ali, muitos fariseus, muitos sacerdotes, muitos mestres da lei, aqueles mesmos que encrencavam com Jesus, se converteram. E agora convertidos, quando eles começaram, enquanto estava tudo lá em Jerusalém, tudo mais, eles estavam vendo o aspecto dentro da igreja de Jerusalém, está tudo ok. Mas, quando começou pessoas saindo e pregando o evangelho em outros lugares, como acontece em Atos 11, por exemplo, que alguns que teve ali uma perseguição em Jerusalém e eles saíram por causa daquela perseguição de Atos 8, lá em Atos 11, alguns deles foram para a região da Síria, e na região da Síria passaram lá em Antioquia e contaram do evangelho e não conseguiram aguentar, tagarelaram do evangelho, Estou usando aqui uma expressão de um bate-papo que eu tive com o Rui antes desta aula aqui, nesse contar das experiências deles com Deus, as pessoas se converteram. Enviaram para lá Barnabé para checar o que estava acontecendo. Muito bem, aquelas pessoas haviam se convertido, mas agora o que acontecia? Depois Paulo também é recuperado por Barnabé, ajuda a fundamentar a igreja de Antioquia, e depois os dois saem para pregar o evangelho, por exemplo, nas regiões da Turquia e tudo mais. Nós vamos estudar isso aqui, nas regiões da Grécia. E aí depois os fariseus, ex-fariseus, começavam a ir nesses lugares e falar, não, pera, tem alguma coisa errada aqui. Esse pessoal não é circuncidado. Se eles não foram circuncidados, eles não podem ser salvos, porque primeiro você tem que ser judeu para depois ser salvo. Então, para você receber Jesus, primeiro você tinha que ser judeu para receber Jesus. Aí começa a ter um embate entre Paulo e Barnabé, por exemplo, e esses chamados judaizantes. A carta de Gálatas inteira é sobre esse tema, e Atos dos Apóstolos, capítulo 15, também aborda esse tema. Nós vamos estudá-lo um pouquinho melhor, o embate mais adiante, mas eu quero te mostrar que a igreja ela vai se desgrudando do judaísmo aos poucos. Eles acreditavam que era essa prática da circuncisão, por exemplo, ou de praticar a lei igual o judeu praticava, que os tornava dignos de ser aceitos por Deus. Eles não tinham entendido algo que Paulo pregava chamado a graça de Deus, que Deus nos aceita do jeito que somos e quem nós somos. Gálatas 2, versículo 21, Paulo diz assim, eu me recuso a rejeitar a graça de Deus, ou seja, eu me recuso a voltar para o judaísmo com aquelas práticas e abandonar a graça de Deus, pois se é por meio da lei que as pessoas são aceitas por Deus, então a morte de Cristo não adiantou nada. Está aí. Paulo deixa claro. Ora, se era só praticar a lei, então não precisava ter Jesus, não precisava de nada, então volta lá para o judaísmo que está tudo certo. Queridos, eu estou dizendo tudo isso porque o livro de Atos, se você ler, por exemplo, ele não tem fim. O final da história dele não tem ali um the end no final, As letrinhas passando, você notar que acabou. Parece que não acabou o livro, ou seja, a ideia é essa mesmo.
Porque o texto de Atos, o nome Atos dos Apóstolos, foi um nome dado já na igreja, quase já na Idade Média. Esse mesmo texto ele era chamado antigamente de Atos do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo não parou de agir na igreja. A ação de Deus continua agindo hoje na igreja. Então, nós hoje ainda estamos escrevendo o Atos dos Apóstolos, diria isso, obviamente, figuradamente, isso aqui entre nós. Portanto, na igreja evangélica, hoje especificamente estou falando da igreja brasileira e algumas áreas da igreja evangélica norte-americana, estão retornando algumas práticas judaicas. E esse movimento de retorno a algumas práticas judaicas trazem consigo alguns erros literalmente berrantes, né, em torno disso. Por exemplo, às vezes eu me pergunto, por que alguns pastores ficam buscando estas coisas no judaísmo? A primeira razão que eu vejo é uma busca por novidade, não é? Alguns pastores acostumaram o povo a sempre trazer coisa nova, uma campanha nova, alguma coisa para forçar o povo a frequentar o culto da igreja. Então eles vão lá no Antigo Testamento, pegam um simbolismo qualquer lá do Antigo Testamento e você tem que vir aqui todas as sextas-feiras, para você receber a bênção, tem que ser 7 sexta-feiras, somente na 7ª, e na 7ª sexta-feira vamos entrar aqui com a Arca da Aliança, e quando nós abrimos a Arca da Aliança, Deus vai... E daí por diante você conhece aquelas invencionices todas que existem hoje em muitos ramos, né, em muitas práticas da igreja evangélica brasileira. Os pastores acabam se tornando verdadeiros caçadores de novidade, cuja expectativa é sempre descobrir alguma coisa nova que impulsione para uma nova dimensão da vida cristã, através de rituais ou práticas que às vezes são importados do judaísmo para cá sem nenhum filtro. Uma outra coisa também são estes atos feitos na Terra Santa. Já nós vamos discutir essa questão de Terra Santa, você vai ver que não existe Terra Santa. Por exemplo, comemorar o Purim, ou a festa dos tabernáculos, ou o Ano Novo judaico, e um monte de prática judaica, isso é uma aberração para a vida cristã. Porque é jogar fora a carta de Paulo aos Gálatas. Porque na carta de Paulo aos Gálatas ele está rebatendo exatamente a prática dos fariseus convertidos ao cristianismo, mas que se mantinham dentro do judaísmo, tentando judaizar aqueles novos convertidos lá da região da noroeste, né? Nordeste da Turquia. Então, essas práticas fazem alguma coisa que eu até diria assim, tem uma frase, eles estão costurando de novo o véu que Jesus rasgou. Porque quando Jesus morre ali na cruz, há um ato ali que ele é claro, ele é simbólico, mas ele é claro para nós. O véu do templo foi rasgado. O véu, gente, não é um véu como nós pensamos hoje, igual um véu de noiva, fininho. Era um véu tão grosso, mais do que um palmo de mão aqui, só de pano e de tecido, que a mão de um homem nunca conseguiria rasgar aquilo sozinho. Aquela cortina ou aquela parede de pano, vamos dizer assim, que havia ali no templo, separando o Santo dos Santos, onde ficava ali, no caso, o altar da Arca da Aliança, né, e o propiciatório, do lugar santo, aquele véu onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, foi rasgado, e em detalhe, de cima a baixo, não de baixo para cima. Ou seja, foi atitude de Deus dizendo, eu estou abrindo um novo e vivo caminho de relacionamento comigo, que vocês podem chegar diretamente comigo. Vocês não precisam mais ir ao sacerdote, para o sacerdote vir até mim. Vocês podem ir diretamente comigo. Esse véu rasgado nos mostra isso. E a igreja fica costurando esse véu que Jesus rasgou, vamos dizer assim. Então, algumas práticas, por exemplo, que eu vejo hoje na igreja, que são práticas com base em má interpretação do Antigo Testamento, como, por exemplo, quer ver uma delas? A ideia de chamar o nosso palco, ou pode chamar de púlpito também,
de altar. Ali não é um altar. Altar é o lugar de sacrifício. E o lugar de sacrifício é o meu coração. Esse é o lugar de sacrifício para Deus, não é? Não é aquele palco, aquele púlpito, né? Ali não é altar, mas nós costumamos chamar, vem até o altar, ir até o altar. Então, como a ideia deles é de altar, ora, no altar, como é que se fazia o culto no altar? Você vai no altar e Deus está ali. Por isso, começou uma prática no meio da igreja evangélica há pouco tempo atrás, das pessoas tocarem, os chamados levitas, né, tocarem de costa para o público, voltados para o altar, porque eles estavam cantando para Deus. Eu entendo o simbolismo disso, de que o culto é para Deus e não é para as pessoas. Até aí eu entendo. Mas se essa prática veio de restaurar uma prática do sacerdote judaico, do sacerdote judeu, então é um retorno a práticas que não são práticas bíblicas cristãs, né? São práticas, na verdade, de uma importação de uma cultura. Até esse negócio de chamar levita, músico de levita, de onde você tirou isso? Não é o que está na Bíblia Sagrada. Tinha levitas que eram músicos, mas nem todos os levitas eram músicos. Todos os que estavam no ministério e no sacerdócio e servindo o povo é que eram levitas. Ora, hoje então nós somos uma nação de levitas, porque todo cristão é um sacerdote. É isso. Então, uma outra prática, no meio dos cultos, por exemplo, tocar o shofar, não é? Shofar, para quem não sabe, é o berrante nosso aqui, que a gente conhece como berrante. Aquilo lá é o shofar. Então tinha que ser trazido de Israel, não pode ser aqui de Goiânia, né? Tem que ser lá de Israel, trazido o shofar, e quando tocar aquele shofar, é o momento profético, a declaração profética, e o Espírito Santo vai ser derramado sobre o povo. Eu fico pensando, por que essa pessoa não faz isso dentro do trenzão aqui de Osasco, né? Por que você não pega lá o berrante e toca lá na agência bancária onde você trabalha? Por que isso só acontece dentro de culto e tudo mais? Então, eu vejo que essas práticas, você não vê essa prática nos cristãos primitivos, você não vê essa prática nem nos pais da igreja, né, na era seguinte ao que nós temos do Novo Testamento, mas essas são invencionices dos nossos dias, sem contar aquela ideia de usar o kippá, que é aquele gorrinho que se usa aqui em cima, ou o talit, que é aquele manto de oração, deixar aquela barbona grandona, não é? Como existe muito prática disso numa igreja que é muito popular por ter canais de televisão nos nossos dias, por exemplo. Então, é necessário a gente praticar tudo isso? Não, mas Anésio, o kippá é para me lembrar que eu estou sujeito a Deus. Eu preciso de imitar algo de outra religião, da religião que crucificou Jesus. Eu preciso praticar aquilo para me lembrar que o Espírito Santo mora dentro de mim. Não basta eu acreditar no que a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Vocês não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Então, querido, vamos praticar isso. Quando eu falo da rejudaização do Evangelho, tem um lado aí que é comercial e tem um lado teológico. E a gente precisa lidar com essas duas coisas. O lado comercial fica claro e escancarado. Visitas à Terra Santa. Isso é o lado comercial. Monta-se aquele stand, você paga muito caro para ir lá para Israel. Esse dinheiro, obviamente, vai todo para a agência de viagem e muitas vezes para o bolso do pastor. Tá? Isso eu estou falando porque já foi me oferecido isso, por exemplo. Então, e aí o povo se enforca financeiramente, mas tem que ir para Israel, porque é lá que está a bênção. E aí tem um problema teológico aí. Porque o judaísmo, ele girava em torno de 3 grandes verdades. O povo, ou um povo, que era o povo judeu, uma terra, que era aquela terra que chamam de Terra Santa, né? E um Deus. Vamos pensar nisso. No cristianismo existe um povo, sim. Mas esse um povo não é alguém que nasceu num determinado lugar ou é descendente de alguém ou de uma determinada etnia, não é isso.
A igreja é esse povo de Deus. E a igreja não tem a ver com etnia. Inclusive, lá em Apocalipse 5:9, diz que foi visto ali por João, né, a igreja glorificada diante de Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, ou seja, de todas as etnias, de todos os costumes, de todas as cores de pele, de todos os tipos sanguíneos, não é? Ali estava o povo de Deus. Esse é o povo de Deus, é aberto a todos. Outro detalhe, há também no cristianismo, que o judeu acredita em um só Deus, nós também em um Deus, aquele que é revelado por Jesus Cristo. Então nós acreditamos num único Deus, mas aquele que Jesus nos revelou, porque Jesus é essa palavra final de Deus. Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje Ele nos fala através do Filho, ou seja, hoje Ele nos fala através de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Então, é claramente através de Jesus, Jesus interpreta Deus para nós. Nós entendemos Deus a partir de Jesus. Por isso, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, não é? Então, Jesus interpreta esse Deus para nós. Nós já estudamos isso aqui, a maneira como Jesus pregava e falava do Pai. Agora, para o judeu também só havia uma terra, no cristão não. Não há uma terra, um território, uma nação santa. Não há uma terra santa. Essa expressão, terra santa, é uma expressão comercial. É para levar você para lá achando que você vai ser mais abençoado indo lá do que aqui. Então, no cristianismo, vamos entender isso, é teológico que eu estou te falando, é claro isso para nós que somos cristãos. Dentro do cristianismo não existe lugar santo nem objeto santo. Não existe. Por exemplo, tem pessoas que chamam, por exemplo, o púlpito de altar e você não pode subir lá porque só pessoas consagradas podem ir lá. Isso é aberração, não existe isso no cristianismo, não existe lugar santo nesse sentido. Ah, Nésio, mas você está aí na Carisma, aí não é um lugar santo? Não, aqui é um lugar que é usado, que poderia depois ser vendido, usado para outra coisa aqui. O que torna o lugar, existem pessoas santas, não lugar santo dentro do cristianismo. O prédio onde a igreja se reúne, né, alguns, usando expressões do Antigo Testamento, chama de santuário. Agora, a igreja não é morada. Aqui a Carisma, Rua São Bento, número 270, aqui no bairro de Quitaúna, Deus não mora aqui. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. A Bíblia diz, quem é que vai construir um templo para Deus morar dentro dele? Entende? Deus não habita em templos feitos com mãos humanas. Aqui não é a casa de Deus. A igreja reunida é que é a casa de Deus. Isso significa que se nós nos reunimos aqui na rua, então aqui na rua virou a casa de Deus e não dentro do salão de reuniões. Deus não mora em prédios, Deus mora em pessoas. Essas pessoas é que são o santuário de Deus, como a Bíblia mesmo fala. Então, Deus, eu vou te citar uma frase de um pastor batista, que saiu muito boa essa frase, por isso eu copiei exatamente como ele disse. Deus não está mais perto de alguém em Jerusalém que na floresta amazônica, nos condomínios, favelas e cortiços das grandes cidades. No cristianismo, santo não é o lugar, são as pessoas. Não é o chão, é o cristão. Quem disse isso é um pastor já falecido, o pastor Isaltino Gomes, um pastor bem considerado pelos batistas aqui no Brasil. Deus não pode, Deus não pode estar preso num lugar, Deus está solto. Esse é o sermão de Estevão, em Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Ele vem falando para o povo, gente, Deus está solto, Deus não está preso àquele templo, porque aquele templo que Salomão tinha construído já não existe mais. O templo, depois que foi reconstruído lá de Esdras, também já foi completamente reformulado. O templo que nós temos hoje, que é o de Herodes, Jesus mesmo disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Deus não habita nesse templo, Deus está solto. Esse era o sermão que Estevão vinha pregando. Os judeus não gostaram e apedrejaram o cara até matá-lo, até ele morrer. Então,
Deus ele pode ser encontrado em qualquer lugar. Você não precisa ir para Jerusalém para ter uma experiência com Deus. Jerusalém não é a Meca dos cristãos, porque não existe uma Meca para os cristãos. Deus pode ser encontrado em qualquer lugar. Nós não temos uma terra santa, nós temos gente santa. Então, as pessoas, isso gera alguns problemas teológicos e alguns problemas até de prática da igreja. Por exemplo, nessas caravanas que se faz para Israel, as pessoas ao chegarem lá ficam emocionadas de verem o Rio Jordão e as pessoas falam, aqui Jesus se batizou, e eles vão e se batizam de novo naquele lugar. Gente, o batismo é uma coisa única, não existe rebatismo. Ou você foi batizado ou não foi batizado, a não ser que você só tomou banho, só deu um mergulho. Porque o batismo ele segue a conversão e mostra o engajamento da pessoa no propósito eterno de Deus. Eu me desviei do evangelho, eu estou voltando. Não precisa ser rebatizado. Aquele batismo foi aceito, não precisa o rebatismo aí nesse caso. Então, as pessoas vão ali para Jerusalém, né, vão lá para Israel e vêm lá e caem no papo dos guias turísticos, que falam assim, aqui é o lugar onde Jesus foi batizado. Mentira! A região onde Jesus foi batizado não pertence a Israel, pertence à Jordânia. A não ser que você foi para a Jordânia, num pedaço do Jordão que passa pela Jordânia, ali sim, ou a Cisjordânia, eu confundo ali os dois nomes, ali sim é que é o lugar mais provável pelos mapas bíblicos onde Jesus tenha sido batizado. Mas eu quero ser batizado nas mesmas águas que Jesus foi batizado. Meu querido, a água que Jesus foi batizado já evaporou. Aqueles átomos de hidrogênio e de oxigênio que tinha ali, já evaporou, já foi para a nuvem, já caiu, já choveu em algum lugar, pode estar aqui na Amazônia, inclusive, tá? Ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Você percebe que é mero sentimentalismo e não tem nada a ver com uma identificação com Jesus? O que eu acho lamentável são os pastores que batizam crente batizado no Jordão, não é? Então, eles acham que eles vão receber uma graça divina por ser batizado no Jordão. Tinha um, por exemplo, que era um pastor político que estava fazendo isso e agora está até preso. Então, vale... Não, eu fui batizado no Jordão, é batizado por um cara que está condenado agora e preso. A gente fica meio cismado com essas coisas, né? Gente, isso é vulgarização do batismo. Vulgarização. Tira todo o valor bíblico-teológico do batismo. Então, o que existe hoje? Tem hoje um fetichismo com a Terra Santa. Então, você tem um fetichismo, tudo que é de lá parece que é superior. Então, olha, esse daqui é um potinho de areia da Terra Santa. Esse daqui é um sal trazido da Terra Santa. Você vai jogar na sua salada e Deus vai tirar toda doença da sua casa. Ou pior, né? Vai jogar nos cantos da casa para expulsar mal olhado e maus espíritos e tudo mais. Meu Deus do céu, é igual óleo, azeite do Monte das Oliveiras. E você acreditou, e você pagou por isso. Por acaso tem produção ali? Meu querido, olha só, no cristianismo as pessoas são santas, mas as coisas não. Então, essa rejudaização do cristianismo hoje caminha paralelamente com a superstição e até eu vou usar uma palavra mais pesada, feitiçaria. Porque o que é feitiçaria? Feitiçaria é quando você emprega, por exemplo, poderes a um objeto, não é? Você emprega poderes àquele objeto. Então, eu emprego poder a uma água tirada de um rio e dizendo que se você beber da água que foi tirada daquele rio, foi o rio onde Jesus foi batizado, que é o Jordão, e você vai, e aí 3 pontinhos, o que o cara quiser te vender ali. Mas para isso você tem que pagar. Então, isso é feitiçaria. E isso é o parente da paganização, ou seja, deixou o evangelho de lado, porque não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, uma prática como essa. Tem um poeta
músico, compositor, e eu costumo chamá-lo até de profeta, João Alexandre, que eu admiro muito, tem uma frase dele de uma canção chamada É Proibido Pensar, que diz assim: reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei e pisando na graça. E ele indica que nesses lugares é proibido pensar. Você vai notar mais adiante que há um chamado de Deus para nós para fazer um culto racional para Deus. Um culto da razão, um culto que tenha lógica. Porque às vezes as pessoas só nas emoções perdem a sua razão. E perdendo a sua razão, muitas vezes perdem completamente a sua direção. Tem muita coisa por aí que se diz acerca de Israel, no meio da igreja, que não tem nada a ver com a igreja em si. Por exemplo, por que se usa bandeira do Estado de Israel hoje no meio da igreja? Aquele Estado não representa o Israel bíblico. Porque o Israel bíblico, ele dá continuidade através de Jesus e da igreja. Portanto, o Israel bíblico é a igreja de Jesus. E eu não estou inventando isso, isso está no Novo Testamento. Ou você não se converteu ao cristianismo e não leu o que os apóstolos escreveram? Por que eu vou usar a bandeira de uma outra nação na minha nação aqui, que é o Brasil? Você quer usar uma bandeira do Brasil, eu até entendo, mas usar uma bandeira de outra nação... Aliás, hoje em dia se coloca de Israel e dos Estados Unidos também, em alguns lugares. Eu acho isso além de achar muito brega, não tem outra palavra, eu acho muito brega. Eu acho brega quando a igreja copia aquelas coisas de ouro ou aquele roxo, né, para dizer que lembra o santuário lá do deserto, que era o tabernáculo, né? Usa aquelas mantas judaicas, um símbolo pagão, que é aquela estrela de 6 pontas, que aquilo é um símbolo pagão que foi adotado pelos judeus, isso, se eu não me engano, ainda na Idade Média, e que até hoje virou símbolo dos judeus, sim, hoje ele é símbolo dos judeus, mas não é o símbolo do judaísmo bíblico, porque lá no judaísmo bíblico o símbolo era o candelabro, e não essa estrela pagã, que é chamada de estrela de Davi, que de Davi não tem nada, me prova um achado arqueológico que Davi usava tal estrela. Não existe isso, não existe isso. Então, é paganismo isso no meio da igreja, não é? Então, a igreja, e não Israel que você está vendo hoje aí, é que é chamado de povo de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vamos ver na Bíblia isso. Vocês, porém, vocês quem? Vocês, igreja, e deixa eu antes de continuar a leitura. Se você ler 1 Pedro 1, que eu não coloquei aqui na tela para você, Pedro está dirigindo aos cristãos e aos dispersos que estão na Capadócia, na Galácia, na Frígia, na Panfilha, que eram lugares onde Paulo apóstolo passou pregando o evangelho. Ali não eram judeus, eram cristãos convertidos, inclusive do paganismo, convertidos de outras religiões, e Pedro escreve uma carta para eles, e diz, vocês são a nação de Deus. Você viu? Vamos ver isso na Bíblia? 1 Pedro 2, versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita. Quem são os eleitos de Deus? Israel? Não, a igreja. Sacerdócio real. Quem é o sacerdócio real? É Israel? Não, é a igreja. Quem é a nação santa? É essa nação de Israel aí? Não, é a igreja. Povo exclusivo de Deus. Quem é o povo de Deus? É a igreja. E a igreja é isso tudo para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você recebeu Jesus na sua vida e entendeu que o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purificou de todo o pecado, você foi aceito pela graça e na misericórdia de Deus trazido para a sua família, você é povo de Deus, família de Deus, nação de Deus, é isso. Nós somos, na verdade, o Israel de Deus. É isso que a Bíblia chama
em Gálatas, né, é falado a todo o Israel de Deus. O Israel de Deus, na verdade, somos nós e não essa nação que hoje leva o nome de Israel e que não tem comportamento algum como nação, porque é uma nação opressora, então ela não tem comportamento algum de uma nação que pratica o amor a Deus e muito menos o amor ao próximo. A igreja, meu irmão, a igreja precisa amadurecer. Tem muita infantilidade. E isso é interessante. A Bíblia diz assim lá no livro de Oséias, fala assim, o meu povo está sendo destruído ou desviado, né, por falta de conhecimento. Porque onde não há visão, o povo se desvia, o povo se corrompe, diz um outro texto já em Provérbios. Mas ainda no profeta Oséias ainda diz, porque tu, ó sacerdote, rejeitaste. Então, com a liderança da igreja, parou de estudar a Bíblia, porque fica pregando palavras de coachings, né? Aí fica pregando só autoajuda. Ele lê livro de autoajuda, bota um textinho bíblico ali, um acolá, e joga aquilo na goela abaixo do povo. Ou fica com esses fetiches e feitiçarias de objetos, de práticas, de corrente disso, daquilo, de 7 passinhos, né? Para a glória de Deus, de 7 pulinhos no mar, que não é para Iemanjá, mas é para Deus. Então, essas práticas não são práticas cristãs. A prática cristã ela é livre, ela liberta você, é um culto racional e ele é emocional também, porque eu me emociono diante da paixão de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas é uma vida livre, não essa vida enclausurada e engaiolada numa religião. Então, a igreja precisa amadurecer. Nós estamos tendo atitudes muito infantis como igreja. Aliás, Paulo diz isso, que era necessário um trabalho dos ministérios no meio da igreja para amadurecer esse povo. Efésios capítulo 4, do versículo 13 ao 15, ele diz assim, até que todos cheguemos à maturidade e não sejamos mais, olha aqui, como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Que coisa! Sabe, imagina, por exemplo, um barquinho no meio do mar e não sabe para onde está indo e o vento vai para cá e leva para lá, e o vento leva para lá. É assim muita gente. Então ele fala, não, eu vou naquela igreja que tem uma música bonita, né? Uma música bonita, mas você às vezes não analisa nem a letra daquela música que está sendo cantada. Né? Aquele artista famoso se converteu naquela outra igreja, então eu vou para lá agora. Então a gente fica seguindo ventos e mais ventos de modinhas ou de coisa parecida e não se aprofunda nas escrituras sagradas, não se aprofunda num relacionamento com Deus. Paulo chama isso do quê? Criancice. Isso é criancice. Então, tem gente que acha, não, mas aquela nação de Israel é uma nação protegida por Deus. Meu querido, você vai estudando nas escrituras, você vai perceber um ponto, você vai chegar a uma conclusão de que não vamos confundir os israelitas com israelense. Israelense é dessa nova nação criada aí de 1945 ou 48, na verdade, para cá, e os israelitas, aquele povo que seguia a Deus lá no Antigo Testamento. O Israel de Deus hoje, segundo a Bíblia, é a igreja de Jesus. Então entra para a igreja, anda com Jesus, segue o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram. Então, muitas pessoas hoje têm um fetiche com esse negócio de Israel. Me lembro tempos atrás, um irmão chegou para mim e falou o seguinte, o sobrenome do seu pai não era Rocha? Eu falei, exatamente, Rocha, Manuel Rocha de Souza. Esse era meu pai. Pois bem, saiba você que Rocha é um sobrenome que veio dos judeus. Que eles, ao virem para cá, para não serem perseguidos, mudaram seu nome para Rocha. Né? O cara falou que foi depois da guerra que fizeram isso. É interessante, né? Meu pai nasceu antes da Segunda Guerra Mundial, né? Quando meu pai nasceu, era a época da Primeira Guerra Mundial ainda, né? Se meu pai tivesse vivo hoje, ele teria 101 anos de idade, só para ter uma ideia. Meu pai era um homem bem velho, né? E aí o cara falou, não, então você é descendente de judeu. Eu falei, não, sou descendente de baiano. Meu pai era baiano, né? Por quê? Gente, para que esse fetiche todo? Como se quem nasceu lá ou é descendente de alguém de lá é superior a quem nasceu aqui no Brasil. Essa é uma mania da gente achar que Deus ama aquele povo e não os demais. E eu queria dizer o seguinte, Deus ama a todos. Aliás, meu irmão, Deus não ama somente também quem é da igreja, tá? Deus não ama, a Bíblia não diz que Deus amou a igreja de tal maneira. João capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, porque Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho. Ou seja, no coração do cristianismo, aponta para um Deus que ama todas as pessoas e não faz acepção de pessoas. Por isso é inconcebível você achar que você tem que ter privilégio por ser filho de Deus. Porque não há privilégio nem em ser da igreja e também não há privilégio por ser nascido na nação israelense, não há privilégio por você ter sido batizado no Jordão, não existe nenhum desses privilégios. Sabe por quê? Porque Deus ama a todos, é isso. Aliás, foi Jesus que disse isso, por exemplo, que na prática Jesus mostrou que Deus, ele dá o melhor dele, o sol, a chuva que faz brotar, não é? A comida para nós, tudo é dom de Deus e ele deu tanto para um quanto para o outro. Por exemplo, diz lá em Mateus 5, 43 até 45, mas aqui são alguns trechos que diz assim: porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Então, meu querido, uma dica, não se julgue superior a ninguém. Ser parte da igreja é um privilégio. Eu amo a Deus por Ele ter me aceito no meio da sua família. Mas eu não sou mais especial do que ninguém porque eu estou na igreja. Então, não queira ser melhor do que os outros, inclusive dentro da igreja. Porque eu já percebi, por exemplo, que algumas pessoas que usam alguns desses trajes judaicos, eles se julgam superiores aos outros. Só para você ter uma ideia, meu filho mais velho estudou numa escola cristã. E num dia lá da Festa das Nações, deram ali as bandeiras de todas as nações do mundo para cada aluno entrar com uma delas. E foi dada para o meu filho a bandeira de Israel. E ele entrou com a bandeira de Israel como ele entrasse com a da Bolívia, ou da Colômbia, ou qualquer uma outra, não é? E ele entrou. Uma pessoa lá, que tinha essa mania de ser cristão, ele falava que era cristão messiânico, que ele usava até o quipazinho dele, ficou bravo com a liderança daquela escola, porque disse que deveriam dar a bandeira de Israel para o filho dele, porque aquela bandeira tem que ser carregada por alguém digno de acreditar na nação de Israel. Tem gente que se julga superior porque pratica essas coisas. O cara acha que ele é ungidão porque ele carrega um chofar. Ele acha que ele é ungidão, entendeu? Ele acha que ele é profeta porque ele comprou um berrante que veio lá de Jerusalém e vai tocar aquilo. Meu querido, minha dica para você, não queira se destacar usando um apetrecho judaico para mostrar que você tem uma revelação maior do que os outros, ou que você é um crente de um nível mais profundo que os outros, que tem mais revelação do que os outros, né? Não queira parecer o ungidão, porque isso não existe. O que a Bíblia nos ensina? Seja simples. Pare de querer destaque. Quer ver alguns costumes dos judeus? Os fariseus, sabe o que eles gostavam? Gostavam de título. Então, meu irmão, quer um conselho para você? Estou falando agora com você, que é pastor, líder da igreja, ou exerce qualquer cargo na igreja, seja aqui, qualquer outro lugar. Quer um conselho? Abandone os seus títulos. Anésio, mas Deus me chamou para ser pastor. Ser pastor e não ter título de pastor. É ser pastor. É sua vida. É se doar pelos outros. No reino de Deus, a gente cresce para baixo, meu irmão. A gente não cresce para cima. A gente cresce quando a gente serve mais. É isso. No reino de Deus, quanto mais ralé você é, maior você é diante de Deus, entendeu? No reino de Deus é assim. É ao contrário. Então, meu querido, se você é do tipo de liderança da igreja que exige que o povo da igreja te sirva, que te dê cadeiras especiais, lugares especiais para você, eu não estou dizendo de lugares práticos. Por exemplo, eu sento na primeira fileira aqui porque é prático, eu vou levantar de lá e vou para o púlpito, só por isso. Mas isso não significa que é lugar de honra. Aliás, eu não gosto mesmo dessas cadeiras que ficam lá na frente, a gente tem que ficar mostrando, né, a sola do sapato para todo mundo quando senta lá no púlpito. Então, mas se é por uma situação prática, tudo bem, é prático, vamos sentar ali, então, por questões práticas, mas não por privilégio, né? Por privilégio. Eu já vi igrejas, por exemplo, que na festa do final de ano, que era feito, chamado até buffet e tudo mais, para servir todo mundo, muito bem.
uma comida especial era dado para o bispo e para os outros, né? A mesa ali do bispo e da família dele tinha uma comida diferenciada do povão. Lá era Coca-Cola, no povão era Barecola, entendeu? Meu irmão, meu conselho para você que é líder de igreja, abandona isso. Isso é mundo, isso está fora do cristianismo. Converte, tira isso do teu coração, porque isso é sujeira do mundo. Deixa Jesus limpar isso daí. Porque quem praticava isso, e Jesus criticou muito, foi os fariseus. Os fariseus usavam roupa especial para destacar dos outros. Não é? É interessante. Eu me lembro um tempo atrás, eu fui pregar numa igreja, me convidaram para pregar num encontro de jovens. E o pessoal me vê pregando aqui na Carisma. E o irmão que me convidou me conhece aqui da Carisma. E ele me convidou para um encontro de jovens. Eu fui tranquilo, eu fui de jeans e uma camisa. Para mim, eu estava muito bem vestido, como eu pregaria num domingo aqui na Carisma. Quando eu cheguei lá, antes de começar o culto, o pastor já mandou me chamar no gabinete dele. Quando eu fui lá, falou assim, o irmão, e eu estava com aquela minha famosa malinha, né, onde eu carrego meu notebook, o irmão tem uma gravata aí, ou um paletó? Eu falei, irmão, me falaram que eu tinha que pregar de gravata, né? Não, irmão, mas eu tenho uma gravata aqui pro irmão. E sacou-lhe uma gravata lá para mim. Estava fedida, irmão, estava fedida. E a gola da minha camisa não era gola para gravata, gente. Botou aquele negócio, mas ficou tão feio aquele negócio. Vai fazer o quê? Vou me submeter, porque parece que eu tenho que identificar que eu sou através da minha roupa para poder ter respeito do povo. Então esses costumes que tem inclusive na Igreja Católica Romana, de se usar roupas especiais para estar à frente do povo, embora eu respeite essas questões culturais, eu quero te dizer uma coisa, bíblica não é. Então isso é coisa de judaísmo. Eu gostava de uma canção antiga do Asaf, que falava sobre restauração, aliás ele tinha um álbum chamado Restauração 1 e 2, muito boas canções dali, a letra daquelas canções, e uma dizia que a igreja não precisa desses paramentos, essas vestes especiais. Vamos ver o que Jesus dizia, vamos ver o nosso mestre, o que ele critica sobre isso. Olha só, Marcos 12, de 38 a 40. Ao ensinar, Jesus dizia, cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Essa expressão devora as casas das viúvas é no sentido de que eles pegavam dinheiro mesmo dessas mulheres e faziam grandes orações por elas para dizer que ali que estavam abençoando. A minha dica para você é que assim, enquanto que dentro do judaísmo você vê que a liderança usava não só roupas especiais, mas comportamentos, né, diferenciados e tudo mais, eu recomendo a você, meu irmão, que é cristão, seja servo de todos. Lá no teu trabalho, seja servo de todos. Para com esse negócio, eu sou evangélico. Não, para com isso. Sirva as pessoas. Como disse Francisco de Assis, prega o evangelho o tempo todo. Se for preciso, use palavras. Prega com a tua vida, prega com o seu jeito de viver. Vai ser gente boa, não importa com quem, vai ser gente boa. Vai fazer boas obras. Boas obras a gente não faz só para o irmão da igreja, não. Faz para qualquer pessoa que estiver necessitada. Às vezes, gente, nós temos gente na nossa família ou amigos que se distanciaram de nós, não é porque assim, não, eu estou sofrendo perseguição, não é porque você está sofrendo perseguição, é porque você é chato. É porque você é chato, você tem algumas práticas que a pessoa não suporta. Então, é importante a gente entender que às vezes a igreja tem sido perseguida por falta de sabedoria, sabe? Uma atitude arrogante. Então, não se considere melhor do que os outros. Nós somos uns desgraçados sem a graça de Deus. Portanto, a gente precisa da graça de Deus. Eu gosto de uma frase de Billy Graham. Billy Graham foi um grande evangelista e ele pregando, ele disse o seguinte, olha só a frase dele. Evangelizar é o mesmo que um mendigo
mostrando para outro mendigo onde encontrar comida. É isso que é evangelizar. Então, minha dica para você, vamos viver uma vida sagrada, uma vida santa. E eu gosto de usar a palavra que é sagrada de propósito. Por quê? Porque uma das características negativas da palavra religião, que a religião faz, mas negativa aqui agora, é essa separação entre o sagrado e o secular. Aí a pessoa ela tem um comportamento no meio da igreja e outro comportamento fora da igreja. Ela tem até uma linguagem para a igreja, que é a linguagem sagrada, e ela tem uma linguagem secular. A linguagem secular, ela chega, por exemplo, secular é do dia a dia, né, do mundo, né? Então, ela, por exemplo, ela chega no trabalho dela, fala, e aí, mano, beleza? Tudo certo? Maravilha, cara, valeu, né? Cara, cumprimenta desse jeito. Agora, na igreja, a paz do Senhor, varão de fogo, aleluia! Aleluia, Jeová de fogo derrama bênção sobre você, ó. Homem vitorioso, xalamaias. E aí vai, né? Então, você vê, a pessoa tem uma linguagem para a religião que não é uma linguagem que ela fala no dia a dia. Essa dicotomia, essa separação, isso é doentio, gente. Isso é doentio, não precisa tudo isso. Então, às vezes a pessoa tem, sabe aquela, tem a roupa durante a semana e a roupa de ver Deus, né? Então, ela tem que se vestir diferente quando está no meio da igreja. Então, essa questão de práticas, costumes e vestimentas específicas para a relação ao culto, isso é coisa do judaísmo. E eles que tinham as roupas certas para se vestir e tudo mais, mas a igreja acontecia no dia a dia, indo façam discípulos, é isso. Sabe aquela expressão, ide, fazei discípulos? Na verdade, o texto está ali, não está no imperativo, ele está na ideia de um gerúndio, né? Indo, faça discípulos. Indo onde? Indo trabalhar, indo para o dia a dia, indo em algum lugar, né? Em qualquer ação sua, faça discípulos. Esses uniformes da religião, como o talit, o kippá, isso aí são uniformes de religião, que só se usa no momento religioso. Shofar também, são uniformes de religião, não é? Isso tudo não tem sentido na prática do Evangelho. A obra redentora de Jesus nos redimiu a vida e aí ela venceu essa dicotomia, eu posso ser o mesmo. O mesmo. Então eu tenho que ser o mesmo Anésio que eu estou aqui no meu dia de trabalho, que eu estou aqui dentro do meu escritório aqui, ensinando para você, aqui no salão de reuniões da Carisma, eu vou ser o mesmo cara que eu sou lá com os meus vizinhos onde eu moro, que eu sou dentro de casa com minha esposa e com os meus filhos, que eu sou com os meus parentes, eu sou a mesma pessoa. Então é esse sentido que a gente não tem dicotomia, uma coisa que a gente... um comportamento que eu tenho, né, na empresa e diferente da igreja. Então, Romanos capítulo 12, versículo 1, diz assim, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo está dizendo, pelo amor de Deus, meu irmão, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo, então, está dizendo que o nosso culto da nossa razão é oferecer o meu corpo como sacrifício vivo para Deus, ou seja, eu vou viver para Deus no meu dia a dia. E esse é meu culto para Ele. Se eu vou me reunir com os meus irmãos para cantar para Deus, eu também vou estar fazendo da mesma maneira. Esse é meu culto da razão. Então, nota que o culto para Deus não é irracional, ele é racional. Eu sei o que eu estou fazendo. Colossenses capítulo 3, versículo 17 diz, em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O que isso está ensinando? Ensinando a gente a fazer para Deus o culto da vida. Eu como uma pizza para a glória de Deus, eu me divirto jogando meu videogame, descansando no meu dia de descanso, para a glória de Deus, eu leio a Bíblia para a glória de Deus, eu oro para a glória de Deus, mas eu também converso com os meus irmãos para a glória de Deus, eu vivo para Deus, eu apresento a Deus o meu corpo, a minha vida como um sacrifício vivo, então não há uma dicotomia na minha vida, eu sou livre. Grava essa palavra liberdade,
Grava essa palavra, livre, liberdade. É isso que Paulo trata lá na carta aos Gálatas, quando tentam rejudaizar a igreja e Paulo vai batendo contra essa ação. O nosso culto é essa apresentação de nossa vida para Deus, que acontece quando eu decido fazer tudo, não é? Em nome de Jesus significa eu estou fazendo tudo como Jesus estando comigo, aos olhos de Jesus, né? Vivendo com Jesus. Ele mora dentro de mim, tudo que eu faço ele faz comigo. Eu gosto de mostrar um texto aqui, eu quero mostrar um texto, em Gênesis 5, 22, diz assim: depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Eu vou colocar agora aqui uma frase para vocês, e essa frase é do Rui Luiz Rodrigues, numa das pregações que ele fez aqui na nossa comunidade, e que interpreta muito bem esse texto. Olha só essa frase, é longa, tá? Aliás, deixa eu começar a ler um trecho dela aqui antes, por favor. Aqui diz assim: vemos na vida de Enoque que não há incompatibilidade entre uma vida de comunhão íntima com Deus e uma vida normal, de família, na qual se geram e educam filhos e filhas. E aqui entra outra parte. Enoque não deixou a sua família para desenvolver esse relacionamento com Deus. Ao contrário, foi no meio de uma vida normal, na qual gerou e educou seus filhos, que ele andou com Deus. É interessante isso, porque quando a gente lê assim, Enoque andou com Deus, a gente pensa numa coisa tão mística, né? Pensa num cara trancado num lugar, sozinho, orando assim, tal. Aquilo é andar com Deus. Mas diz que ele andou com Deus gerando filhos e filhas. Ou seja, para gerar filho e filha, ele teve relação sexual com a sua esposa. Entendeu? Andar com Deus tem a ver com você ter a relação sexual com sua esposa, o carinho dentro de casa, você gerou filhos e filhas, você teve amigos, você comeu, você bebeu, você andou, você trabalhou, não é? O cara não ficou 300 anos dentro de uma caverna só orando o dia inteiro. Você percebe que a Bíblia nos orienta a gente viver, né? Ter a vida, comunhão, relacionamento, é isso que a Bíblia ensina. Por isso a gente tem que tomar conta. A Bíblia fala, toma cuidado do jeito que você vive. Não é? Não seja tolo, seja uma pessoa sábia, seja uma pessoa equilibrada. Procure entender a vontade de Deus. Isso que eu estou te falando são palavras de Paulo apóstolo. Vamos ver isso? Efésios capítulo 5. Diz assim, versículo 15. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. É interessante que na sequência desse texto, Paulo fala, marido, ama sua mulher. Mulher, submete seu marido, ou seja, evita briga, evita uma discussão entre vocês. Filhos, honrem seus pais. Você que é empregado, trata bem respeita seu patrão. Patrão, trata bem o seu empregado. Submetam-se uns aos outros no temor de Cristo. É isso que nos enche com o Espírito Santo. Fale entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais. Salmo é contar as experiências com Deus do seu dia a dia. É isso que são salmos. Então, por isso que as cartas do Novo Testamento falam tantos detalhes práticos da nossa vida, né? Porque nossa adoração, nossa comunhão, nosso culto, eles acontecem no meio da mesma vida cotidiana. Não tem uma dimensão religiosa à parte daquela experiência diária. Tudo para Deus ali é uma coisa só. Então, quando eu me reúno com a igreja, claro, como eu anseio a gente voltar às nossas reuniões, né? Por enquanto, ainda devido à pandemia, nós estamos nos reunindo. Mas quando nós nos reunimos de novo, que a nossa expressão de cântico e de adoração ali no nosso salão de reuniões seja uma expressão que tenha eco com o meu dia a dia, como eu vivi para Deus no meu dia a dia, como eu vivi com a minha família e tudo mais. É isso. Vamos ter uma vida livre, meus irmãos. Vamos parar com tantas regrinhas que a religião tenta colocar sobre nós. Algumas práticas, algumas leizinhas, principalmente essas aqui tão novas e importadas do judaísmo, que já foi rejeitado ali pela igreja primitiva, para que a gente resgatar essas coisas de novo? Entende? Homem, sabe, de 40 anos de idade praticando a circuncisão de novo? Ah, meu irmão, não dá, querido, não dá. Para com isso. De onde que vem esse fetichismo todo por Israel? Que coisa!
Então, eu recomendo você a ler a Escritura Sagrada de coração aberto. Leia o livro de Atos. E se você quiser, leia o livro de Gálatas também, porque o livro de Gálatas foi provavelmente a primeira carta, entre ela e Tessalonicenses, mais provável que Gálatas seja a primeira, foi a primeira carta a ser escrita, ou seja, primeiro texto do Novo Testamento a ter sido redigido, chegou para nós com uma carta aos Gálatas. Seria interessante você dar uma lidinha ali. E Gálatas capítulo 5, falar em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então, meu irmão, eu vou repetir aqui, olha. Para a liberdade que Cristo nos libertou, então não submeta novamente, meu irmão, a um jugo de escravidão. Paulo está escrevendo isso para os Gálatas, para dizendo, vocês não precisam voltar àquela prática difícil que vocês tinham da lei. Para com isso, vocês são livres. Em 2 Coríntios 3, versículo 17, diz, onde está o Espírito do Senhor, ali há o quê? Liberdade. É isso que existe. E eu acho que esse texto se explica melhor na carta de Pedro. 1 Pedro capítulo 2, do versículo 11 ao 17, eu coleto alguns trechos do texto, que diz assim, amados, eu insisto que, eu também, viu? Estou junto com Pedro aqui, insistindo com você, como estrangeiros e peregrinos no mundo. Eu queria fazer uma pausa aqui só para te explicar isso antes. Deixa eu te explicar uma coisa. Nós somos a nação santa. E essa nação não tem uma terra santa. Por quê? Porque nossa pátria está nos céus. Isso está escrito na Bíblia, no texto de Hebreus. Então eu sou um cidadão dos céus. E estou como embaixador de Cristo aqui na terra, representando o reino de Deus. Esse que é o entendimento bíblico. Então, é interessante isso aqui. Meu pastor Jamil Nobre, que usou essa expressão, eu gostei muito. Ele diz, a igreja ela é uma árvore cuja raiz está no céu e ela cresceu para a terra. Então as minhas raízes, a minha origem está no céu. A minha pátria é celestial. Eu sou cidadão do reino de Deus. E eu estou como embaixador de Cristo aqui. Então Pedro está dizendo, vocês são estrangeiros e peregrinos no mundo. Então, mesmo aqui no Brasil, mesmo eu sendo um cidadão brasileiro, a minha pátria é celestial, eu tenho meu compromisso com o reino de Deus e eu estou aqui. Portanto, eu vou amar brasileiro, argentino, uruguaio, israelense, eu vou amar também, assim como eu vou amar o húngaro, o soviético, não tem mais soviético, né? O russo, o chinês, o estadunidense, o canadense, eu vou amar todos, porque eu sou embaixador do reino de Deus aqui na terra. Eu e você. Então eu vou ler de novo o texto de Pedro para a gente entender que ele está dizendo que a gente é estrangeiro e peregrino. Então, amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus. O que o texto está dizendo é que as pessoas vejam a maneira como você vive e falam, esses caras são, olha, Deus é bom demais, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. E aí continua, pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Então diz aqui o texto, vivam como pessoas livres, vivam como servos de Deus e tratem a todos com o devido respeito. Então, querido, tira de você e também dos seus irmãos o peso da religião humana. Eu quero terminar dizendo aqui em nome de todos os pastores da nossa comunidade. Jesus falou que o fardo dele é leve, que o jugo dele não era pesado, que era leve, tá? Era gostoso. Eu quero dizer que o nosso também. Então, nós como líderes nessa igreja, não queremos ficar colocando peso sobre a tua vida, não queremos colocar você dentro de quadradinho, não quero colocar rédea na tua vida. Eu quero que você viva uma vida livre, mas uma vida cheia do Espírito Santo, com relação com Deus, com amor por Deus, com amor pelas Escrituras, vivendo como igreja, porque é isso que você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos. Uma igreja livre, leve, solta.
um povo que tinha comunhão, um povo que vivia em comunidade, um povo que orava não porque tinha que orar, orava porque tinha prazer de orar. Um povo que perseverava no ensino dos apóstolos, não porque o pastor vivia dando chibatada no culto de ceia, mas porque eles eram livres e amavam a palavra de Deus. Então, meu querido, sejamos assim com cada área da nossa vida. Aquele povo, por exemplo, contribuía, teve até um irmão que uma vez me perguntou, Anésio, eu tenho que ser dizimista? Eu falei, não, você tem que dar tudo. Eu não estou dizendo que você tem que dar tudo, eu falei, você tem que dar tudo para Deus. O cara ficou olhando assim para mim, eu falei, veja bem, eu não falei dar tudo para a igreja, eu falei dar tudo para Deus. Dar tudo para Deus significa que tudo que eu vou fazer com o meu dinheiro, eu estou fazendo para a glória de Deus. É isso. Então, meu irmão, aquele povo contribuía e entregava ali aos pés dos apóstolos, não porque era obrigado, não porque ficava aquele sermão, se não for dizimista, o diabo vai se andar na tua vida. Não, eles entregavam porque eles tinham prazer, eles tinham paixão. Né? Eu sei que tem gente que usa essa desculpa hoje em dia para não dar. Isso já mostra como é que é teu coração, né? Então você converte esse coraçãozinho duro aí, peludo, e deixa Deus trabalhar no teu coração para você ser mais generoso, amar pessoas, na sua compra do mês, separar ali alimentos para doar para as pessoas, se preocupar com aqueles que estão passando frio. Uma pessoa da nossa comunidade fez um contato com a minha esposa e eu estou aqui no meu carro com uma sacola para entregar para algum morador de rua agora. A hora que eu sair daqui da Carisma, vou encontrar um morador de rua e eu vou entregar uma blusa quentinha e 2 mantos de cobertor para que as pessoas não passem frio. Olha que coisa. Então está na hora da gente se preocupar com as outras pessoas, porque a gente tem mais, temos que pregar o evangelho dessa maneira, com boas obras e boas atitudes. Cristão é assim, ele converteu o coração, ele converteu o bolso, ele converteu o olhar dele, ele converteu o ouvido dele, ele converteu a mente dele, não é? Ele vive para a glória de Deus. Então, vamos ter uma vida espiritual saudável, porque é isso e essa vida livre, solta e mais completamente comprometida com os valores do reino é que nós vamos encontrar no texto de Atos dos Apóstolos. Até na terça que vem a gente continua. Retomando aqui a nossa aula, as perguntas dos nossos aluninhos queridos, né? São perguntas muito inteligentes que nos colocam aqui. Paulo Lemos colocou, Anésio, eu tenho uma dúvida. Eu estava relendo Atos 1:23, me atentei ao fato de colocarem outro discípulo no lugar de Judas, foi Matias. O que significa que tiraram sorte para decidir? Pois é. Nota que isso foi antes da descida do Espírito Santo. Então, como eu disse até na introdução da aula, que a igreja ela entendeu que ela era parte do próprio judaísmo ainda. E no judaísmo você jogava o Urim e Tumim. E isso era feito ali pela liderança para saber a direção de Deus. Você vê Samuel fazendo isso, por exemplo. Você tem até numa das escolhas também de rei, já teve essa questão de Urim e Tumim, se não me engano é de Saul. Então você vai ver essa direção de Deus sendo jogada dessa maneira, porque eles entendiam que o Espírito Santo iria dar o caminho daquela forma. Você não vê isso depois da descida do Espírito Santo, não tem mais, tá? Então, de fato, eles escolheram como qualquer outro liderança judaica escolheria para saber qual que era a vontade de Deus para aquela questão. A Val Acerito me pergunta a seguinte: uma vizinha tem uma religião que guarda o sábado. Me perguntou se eu não seguia a Bíblia, porque eu como carne de porco, suíno e seus derivados, linguiça, bisteca. Você poderia me esclarecer? Muito bem. Essa sua vizinha, ela pratica as leis do Antigo Testamento, leis cerimoniais, como se fossem necessárias para os dias de hoje. Mas você olha no Novo Testamento, como eu te falei, vai se descolando do judaísmo. Em Atos 15, por exemplo, já não fala contra a carne de porco, mas fala, por exemplo, de animais que são cozidos no próprio sangue e tudo mais, ou seja, carne de animal sacrificado dessa maneira. Já Paulo, mais adiante, ele mostra o seguinte: comer de tudo que se põe na mesa. Inclusive, ele tem uma briga com Pedro, isso está lá em Gálatas, no capítulo 2 de Gálatas, cita isso também, uma briga com Pedro, porque Pedro estava comendo com os gentios,
de boa, mas quando chegaram uns lá da parte de Tiago, ou seja, de Jerusalém, e que eram dessa turma dos fariseus, convertidos, mas carregavam esse ranço farisaico neles, Pedro se distanciou e não vou comer tudo mais. Aí o Paulo pegou e encarou Pedro. Falou, quando não estava ninguém aqui, você estava comendo, agora porque apareceu você não come mais. Tal. Então Paulo teve ali um embate com Pedro em cima disso. Minha irmã, sendo sincera, por que você, assim, vamos pensar bem, por que Deus vai achar ruim de eu comer uma carninha tão gostosa? Me diz. Por que a do porco eu não posso, mas a do frango eu posso? Por quê? Bom, fica claro isso no Antigo Testamento, que se proibia a carne de porco por causa da criação, do jeito que o homem era criado. Você sabe como um porco é criado. Agora, imagina, num deserto como eles estavam, morando por 40 anos, cultivar porco ali, imagina o tanto de doença que isso não ia dar. Você sabe até hoje que tem problema com a carne de porco, até hoje, por causa de doença e tudo mais. Você sabe como ela tem que ser muito bem assada ou cozida, não entendo muito bem de cozinha, né? Limão que a gente joga na carne de porco, não é para isso? Querida, meu tio, chamado Anésio Rodrigues, inclusive, morreu por causa do vermezinho da carne de porco. Por muitos anos, eu nem comia carne de porco com medo, por causa disso que ocorreu com meu tio, que morreu, acho que uns 40 e poucos anos de idade, de onde vem o meu nome, inclusive, Anésio Rodrigues. Então, você nota como é perigoso a carne de porco nesse sentido. Imagina isso no deserto. Então, era uma questão de sanitária, essa lei do Antigo Testamento. E não uma lei que, assim, se eu comer carne de porco eu vou para o inferno, entendeu? Não vou para Deus, não sou de Deus, nada disso. Quanto ao sábado eu já expliquei e Jesus mesmo mostra, Jesus mesmo comeram no sábado, colheram fruta no sábado, fez cura no sábado. Então, essa história de guardar o sábado, cada um tem esse dia. Agora, minha recomendação, tenha um dia da semana para você descansar. Isso é importante. Vamos lá. Então, às vezes, para evitar briga com esse pessoal, você fala, você guarda o sábado? Como eu sei que eu não vou mudar a cabeça do cara? Eu falo, sim, segunda-feira. Vamos lá. A Márcia Zanon pergunta, atualmente os judeus têm os mesmos costumes do Velho Testamento? Aí é que está o caso. Judaísmo tem de tudo dentro do judaísmo. Você tem um judaísmo que parece muito com o espiritismo nosso, que é a Cabala. Você tem um judaísmo mais leve, você tem um judaísmo quase ateu, né? E você tem um judaísmo mais radical. Você tem, por exemplo, aqueles que usam aquelas trancinhas, aquele chapéu e tudo mais. Eu esqueci o nome que é dado para esse grupo de judeu. Tem até filmes na televisão que tratam um pouquinho desses costumes desses judeus. Aqui em São Paulo nós temos uma colônia judaica assim também. Então, alguns mantêm essas práticas, algumas práticas atualizadas, algumas práticas de mandamentos judeus e festas de judeus que não são do Antigo Testamento, que são de tempos posteriores, tá bom? Então, existe sim alguns que ainda têm essa prática, existem outros que não. Isso não significa que você vai lá para Israel, que todo judeu em Israel são como esses conservadores, tá? Não é não, tá? Vamos lá. Cleiton Nunes pergunta, Anésio, a unção com óleo também é uma prática judaica? É correto ungir uma pessoa para levantá-la para o ministério? Vamos lá. Os judeus tinham a prática de ungir com óleo tanto para separação, por exemplo, para um rei, como foi o caso de Davi, ou você tem, por exemplo, uma prática já no Novo Testamento, os próprios discípulos de Jesus ungindo com óleo. Num dos textos dos evangelhos mostra isso, os enfermos. E no livro de Tiago também fala, lembrando que Tiago era líder da igreja em Jerusalém e com toda a prática judaica deles, então ele fala para chamar os presbíteros da igreja e ungir com óleo. Mas não diz que é a unção com óleo que cura, diz a oração da fé salvará o enfermo. A unção com óleo significava que estava sendo ali derramado sobre a pessoa a bênção, a ação do Espírito Santo. Era isso que era falado. Bom, nos demais textos você vê, por exemplo, Paulo não diz que Timóteo foi ungido com óleo para o ministério. Diz que ele foi pela imposição de mãos do presbitério. Então, a imposição de mãos, ela é feita, sim, para designar alguém para o ministério. Você vê em Atos 13, por exemplo, né? Não diz que eles ungiram Paulo e Barnabé, diz que impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé. A unção com óleo, sim, é uma prática judaica, mas também você vê no Novo Testamento dentro da igreja judaica. Então, dentro da igreja de Jerusalém, por exemplo, você vê essa prática. O que você acha hoje em dia? Eu não utilizo a unção com óleo, eu acho desnecessário.
No entanto, eu respeito, se eu vou numa igreja, o pastor me dá lá o vidrinho de óleo para ungir os enfermos, eu unjo também, não tem nenhum problema, porque não tem nada de errado em fazer uma coisa em fazer isso. É um símbolo, você pode utilizar ou não, eu acho desnecessário, eu não uso. Marcos Barbosa pergunta, Anésio, essa teologia da substituição de Israel pela igreja não seria contrário ao que Paulo escreveu em Romanos 11? Bom, então todos os outros textos bíblicos também estão contrários a Romanos 11. Porque você vê a substituição em final de Gálatas, quando ele chama a igreja de Israel de Deus. Você vê em Pedro, dizendo que a igreja que é a nação santa, o povo eleito, o povo escolhido de Deus. E você vê no livro de Apocalipse mostrando toda tribo, língua, povo e nação. Então, o texto de Romanos 11 é que não pode contrariar tudo isso. Você entendeu? O texto de Romanos 11 é que não pode ser contrário a tudo isso, até porque foi dito até pelo próprio Paulo, que a gente já sabe o que ele pensa lendo a carta aos Gálatas. Então, vamos deixar quando a gente estudar Romanos, a gente estuda o texto de Romanos 11 dentro do contexto de Romanos 11, tá? Eu vou deixar isso para te responder só lá. Mas, como eu te disse, não dá para contrariar, porque senão o próprio Paulo estaria se contradizendo com outros textos. Marcos Barbosa me perguntou isso, então Marcos, eu te respondo lá, tá bom, querido? Um pouquinho de paciência, mas belíssima sua pergunta. A Rita de Cássia Corrêa pergunta, conheço gente que não usa gravata, olha essa frase, conheço gente que não usa gravata porque foi criada por um homossexual. Eu não sabia que era um homossexual que inventou gravata, sendo honesto com você, para mim a gravata é simplesmente um aperfeiçoamento daquelas roupas antigas que se usava, até os franceses, né, usavam aquela roupa antiga, né? Era quase um guardanapo, né? Era para isso, uma proteção. Mas, vamos lá. Aí a pergunta dela, é a sua pergunta que eu quero responder. Isso também não é arrogância? Arrogância não. Isso tem um outro nome pior do que arrogância. Isso chama-se homofobia, tá? Porque foi criado por um homossexual, eu não vou usar. Isso chama-se homofobia. E homofobia, na nossa nação, por exemplo, é crime. Então, eu acho que esse pessoal, coisa minha, tá? Posso estar errado, posso estar enganado. Esse pessoal que vive vendo órgãos sexuais em tudo quanto é coisa, né? Esse pessoal que fica vendo, que tem problema com homossexualismo e tudo mais, tal. Desculpa, eu acho que é gente que não saiu do armário, tá? Estou sendo honesto com você. Coisa minha. Posso estar errado, é teu amigo e irmão aqui falando. Não estou falando com o pastor agora, estou falando com o Manésio Rodrigues, tá? É dessa maneira que eu estou falando, tá bom? Esse pessoal que tem muito problema, às vezes eu acho que tem alguma coisinha lá dentro que precisa ser consertada. Mas, ou não, né? Vamos lá. Mas, agora, dizer que não usa gravata porque foi criado para um homossexual, bom, primeira novidade isso para mim. A segunda, eu não vou fazer comentário. Chega, parei. Vamos lá, desculpa, Rita, mas obrigado pela sua pergunta, tá? A Melissa Matiasi diz assim, Anésio, fale um pouco sobre essa guerra entre Israel e palestinos. Um detalhezinho, num dos bate-papos meu e com o Rui aqui, nós trouxemos esse assunto. Foi no dia que teve aqueles bombardeios e tudo mais, naquela semana, nós trouxemos esse assunto. E diz aqui, muitas vezes a igreja e os líderes políticos tomam o partido de Israel como se os palestinos fossem do diabo. Minha irmã, eu vou dizer o seguinte, se é que tem diabo na jogada, está dos dois lados, tá? Porque tem gente ruim dos dois lados. O caso é que eu costumo defender as vítimas, os mais pobres no caso. Eu fico do lado das crianças, daquelas mulheres, daqueles pobres que têm suas casas destruídas. E outra, a quantidade de armamento que Israel tem contra Palestina é no mínimo um descabimento aqui, né, de forças. Eu acho que essas duas nações precisam entrar, as Nações Unidas deveriam entrar mais a fundo aqui, separar bem os territórios dessas duas nações e oficializar a nação dos palestinos, que não é uma nação oficializada. Precisa oficializar essa nação e dar direitos àquele povo. Assim como eu defendo o direito dos bascos lá na Espanha, por exemplo, e num pedaço da França, porque é uma nação, mas que está ali dominada por uma outra nação. Assim como eu defendo as nações indígenas aqui no Brasil. Nesse sentido, eu defendo a nação mais fraca. Eu, no caso, fico do lado dos palestinos e não de Israel. Mas não acho que tem Deus e diabo nessa questão, não. Isso aí é a área humana, é a ganância humana de querer ter tudo para si, não é?
prática zero de Deus ou de cristianismo ou de judaísmo nessa área, que nem o judaísmo lá básico mesmo, que ensina a amar as pessoas, não praticaria uma coisa como essa, mas apenas aqueles radicais. Vamos lá. Carlos Massami Oguma pergunta: como podemos abrir os olhos e a mente de pessoas que frequentam essas denominações com esses costumes? Alguns parecem que ficaram cegos espiritualmente, como se tivessem feito uma lavagem cerebral. Carlos, realmente o fanatismo é zelo sem entendimento. É quando eu pratico uma coisa só porque me mandaram praticar e eu não penso sobre aquilo. Por isso que a Bíblia chama o nosso culto racional, né? Então o fanatismo realmente é uma cegueira, infelizmente. Agora, como nós podemos abrir os olhos dessas pessoas? Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para amá-los e para orar por eles. Ame e ore. E se você ganhar a confiança deles, aí você pode falar. Não posso falar com ele se ele não me ouvir. Se ele não me ouve, é desperdiçar minhas palavras. Eu vou amá-lo e eu vou ter comunhão, vou amá-lo, vou servir e vou orar pela pessoa. Se eu conquistar esse espaço para falar, aí eu falo com a pessoa. É assim que a gente faz. O Antônio Chalupe pergunta: o que você acha dessa prática dos judeus messiânicos? Sendo muito honesto, eu conheço muito pouco. Primeiro, eu conheço muito pouco. E para mim é só mais uma religião, tá? Mais uma divisão de religiosidade que existe. Realmente eu conheço muito pouco deles e nunca nem me interessei mesmo por conhecer. Desculpa, Antônio, não poder te responder bem essa pergunta. Acho que alguma pesquisazinha aí na internet você vai achar um pouquinho sobre esse assunto. Deus te abençoe, tá? Viva com liberdade o Evangelho, viva uma vida leve, gostosa, em comunhão com Deus e amando as pessoas e dando o melhor de si para elas também. Essa é a prática da lei de Cristo. Deus te abençoe.